Tá no ar o podcast Expo Blindagem, o primeiro evento do setor de blindagem automotiva do Brasil. Oferecimento Forcecar, a maior blindadora do Rio. Fala pessoal, tudo bem? Diretamente aqui do estúdio oficial da Expo Blindagem. Estamos participando de uma mega gravação de um podcast e hoje a gente vai receber aqui a Andréia Canassa da Proacta Assessoria Documental. E esse bate-papo vai ser muito legal. Então, ó, já cola aí, não sai daqui, que a gente vai falar muito de documentação de blindado, que é a grande dúvida no Brasil. Andréia, fala um pouquinho pra gente rapidinho quem é a Andréia, o que é a Proacta. Explica pra gente rapidinho. Depois eu tenho umas perguntas bombadas aqui, hein? Vou fundo na pergunta, mas explica pra gente quem é a Andréia e um pouquinho da Proacta, por favor. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir com as informações desse segmento, desse mercado, nessa primeira Expo Blindagem, né? O quanto é importante. Hoje eu estou mais revendo os amigos, clientes, né? Que acabam se tornando amigos. E como é interessante, né? Hoje a gente está também evoluindo nas questões de receber informação e de novas atualizações. E eu faço hoje o militar entender a cabeça do civil e o civil do militar. Eu acho que é a melhor explicação do que eu faço. Difícil, hein? Difícil. O que eu faço a minha atividade principal é a regulamentação do processo de blindagem. Então, eu estou cuidando desde fornecedor, ou seja, aquele que produz um material controlado, aí ele distribui esse material, chega até as blindadoras e através das blindadoras vai até a casa do cliente, né, o usuário, e a nossa maior preocupação é essa. Então a força da blindagem começa na força da documentação. Isso é muito importante a gente entender e o usuário saber como ele faz parte do processo, né? Todo mundo fala, nossa, eu vou ter um blindado, mas o que o Exército está se metendo com isso? E a gente vai esclarecer essas dúvidas, né? Isso que é importante. Legal. Ó, eu costumo falar para todo o Brasil, se você compra um carro sem documento, você não comprou nada. Você não transfere, você não faz nada. Se você compra um carro blindado com problema de documentação, aí você tem um problema que pode ser maior. E ó, eu já vou começar aqui, eu brinco de voadeira, eu já vou para a briga, eu vou trazer umas perguntas que o Brasil todo me manda e não tem ninguém melhor para responder do que você. Posso começar? Posso começar? Está preparada? Sim, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Vamos lá, Andréia, me ajuda, ó. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa física e eu decidi comprar um carro zero. Fui lá numa concessionária, tirei um carro zero que não é blindado e entrei em contato com uma blindadora, uma das blindadoras aí que existe no Brasil, para blindar esse carro. E aí, o que acontece a partir desse momento com relação à documentação? Para onde que essa documentação vai? O que é feito a partir desse momento? O que tem que ser feito? O que está na normativa? Explica para a gente um pouquinho disso. Ela já comecei difícil, hein? Não vai pegar raiva de mim, não. Não, vamos lá. Eu, como especialista, né, no segmento da documentação, é uma pergunta importante que todos fazem, que eles dizem assim, o que eu tenho que entregar? Como começa o meu processo, né? Porque eu atendo hoje o mercado de blindadoras que precisam de uma autorização, né, para iniciar. O cliente ele tem um pensamento que é só uma questão de pagamento, negociar prazo, só que existe um processo, né, diante disso, porque ele também é burocrático, mas ele é essencial, né? O Exército ele faz um controle e a documentação trivial é documento do cliente, um RG válido, uma CNH válida, um documento que ele possa fornecer, o documento do carro, né, porque é o que determina quem é o proprietário, e um comprovante de endereço. Com base nessas informações, o meu escritório, que atende aí a todo esse segmento, a gente faz mais de 1.800 documentos mês, a gente recebe, prepara uma declaração de idoneidade que o cliente precisa assinar. Ele faz, nós fazemos uma consulta de uma certidão para saber se consta algum processo criminal. É uma consulta que o Exército dá dentro da legislação, né? Não é criado pela blindadora ou é por nós, né, da assessoria. E sim, a gente segue exatamente o que a legislação determina. E aí, com essa documentação, estando 100%, eu vou encaminhar esse processo ao Exército, aguardar o período de análise do Exército, da região militar onde fica situada a blindadora,
E aí, com isso, eu consigo obter a autorização e o seu processo de blindagem inicia. Então, tem que haver essa contribuição por parte do cliente, porque senão ele entende que eu conto o meu prazo, né, a partir do momento que eu entrego o carro na blindadora, e efetivamente o prazo ele é determinado a partir da autorização. Então, desculpa te cortar, mas antes da autorização não pode começar a blindar o carro. Exatamente. Senão Legal quem é isso. autuado é a blindadora. Então, hoje, o Exército ele fiscaliza as blindadoras. E como é importante isso, né? Às vezes o cliente ele pode até, por questão né, de urgência, da pressa, né, ter um blindado, ele fica incomodado com esses prazos, mas também a gente também se preocupa, né, com qual é o objetivo desse cliente, né? O que ele busca? Ele busca segurança ou qual é a intenção, né, verdadeira de ter um carro blindado, né? Pode ser também uma ameaça. Legal. Então, no início do processo é solicitado ao Exército uma autorização. Uma autorização. Sem isso... Sem isso, não pode começar a blindar. E aí, terminou a blindagem. Posso ir lá, meto a mão na chave, tiro o carro da blindadora, já posso rodar? Como é que funciona? A gente participa de um processo que inicia com uma autorização, acontece a blindagem, é aplicado aquele material controlado no seu veículo, e aí com as informações, né, deste material que foi aplicado, gera um documento chamado termo de responsabilidade. O que esse termo ele apresenta? Ele apresenta os dados daquilo que foi aplicado, com a assinatura do engenheiro, uma pessoa técnica que avaliou o seu veículo, que constatou que o processo está efetivamente aplicado, com segurança, e o proprietário da blindadora também assina, ao tamanho da responsabilidade do blindador, né? E aí, com isso, a gente retransmite para o Exército, mais uma vez, através do mesmo sistema, para que possa ser entregue uma declaração de blindagem, e é a hora que eu digo, o carro pode sair. Maravilha. Né? Regularizado Exército. Ah, porque não acaba aí. Não. Tem mais questão documental depois disso? Tem. O quê? Tem. Fala pra gente. Então, o carro já está no meu nome, já faturou, eu tirei 0, eu já tenho o documento de rodar, o CRLV, o carro já está no meu nome. Isso, Beleza, eu fiz essas questões junto à blindadora, junto ao Exército. O carro ficou pronto, eu já tenho a declaração na mão. Tem mais algum trâmite documental necessário? Tem, porque a parte da blindadora, efetivamente, ela foi concluída. Só que você tem uma responsabilidade, como pagar um IPVA, manter o carro licenciado, e legalizar esse carro, porque ele foi modificado. Então, como você faz uma alteração de cor, você faz uma alteração para um carro blindado. E aí, ou seja, você precisa passar pelas vistorias, né, que a gente chama aí é mais conhecido como eu falar em metro e motor, né, fazer o laudo, para que a gente avance, possa evoluir no documento modificado. Quem foi blindado foi o veículo, não o cliente. Então, ele passa por essas vistorias justamente para que o carro fique devidamente legalizado junto ao órgão de trânsito. Legal. A partir desse momento, o que vai entrar, por exemplo, ali no campo de observação do meu documento? Vai passar a constar alguma informação com relação à blindagem? Exatamente. Vai constar modificado blindado. Maravilha. Bem, então tá aí. Se você já tem um carro blindado e que não consta ali no campo de observação essa informação da blindagem, tem aí um ponto de atenção. Procura um especialista para que ele consiga te ajudar nesse sentido, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Maravilha, mas não acabou não, a molezinha, essa foi fácil. Se prepara que agora eu vou vir com uma mais difícil. Manda. Legal, vamos lá. A gente falou um pouco dessa pessoa física que comprou um carro zero, escolheu uma blindadora e você nos ajudou com essa questão da documentação. Mas agora vamos imaginar o seguinte, eu revendo carros blindados. Eu tenho uma revenda no Rio, em São Paulo, em tal lugar, e parte dos carros da frota da minha empresa são blindados. Sim. Como empresa revendedora, né, eu tenho um KNAI relacionado à atividade comercial. Eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso de algum tipo de autorização por estar vendendo um veículo aí controlado? Né? Um carro blindado é um produto controlado. Exato. Eu preciso de algum tipo de autorização? Explique isso pra gente, porque eu rodo o Brasil todo, converso com revendedores de todo o Brasil. Os blindados estão cada vez mais em todo o país e tá aí uma coisa que todo mundo pergunta. Agora tá contigo, quero ver se sai dessa, hein? O que hoje, né, devido até inclusive esse evento,
É exatamente isso, é divulgar essa informação, né, e também para que não haja um desconhecimento sobre o assunto. As pessoas hoje elas podem falhar nesse sentido porque elas desconhecem, não estão agindo de má fé. Porque o Exército ele contribui na legislação, né, ele faz um controle daquelas empresas que trabalham com produto controlado, como você bem disse, o veículo blindado é um dos. Então, toda empresa que tem essa atividade, né, para locação, comércio, blindagem, ela está trabalhando com produto controlado, ela não está só consumindo, né, não é só um simples usuário. E diante do cartão do CNPJ do CNAE, o Exército não tem como saber, olha, é uma locadora, mas o uso é para o diretor. E o que ele determina? Bom, se sua empresa e o carro está registrado em nome da empresa e consta dentro das atividades que você exerce uma atividade com produto controlado, por exemplo, uma locação, ele subentende que aquele carro é para essa atividade, né, que vai executar exatamente uma locação. E por isso ele pede o certificado de registro. É uma licença com validade de 2 anos, então as revendedoras, as concessionárias, todos têm que fazer parte desse processo, porque eles trabalham com produto controlado, né? Então é interessante que a gente possa divulgar essa informação justamente para quê? Se quando você faz uma divulgação, né, o Exército for até a sua empresa e fiscalizar, você não tenha problema junto ao Exército, que é o órgão fiscalizador, de não apresentar um certificado de registro que ele é válido e você vai renovando a cada 2 anos, é tão simples de obter. E a gente tem que também, por conhecimento, fazer parte do processo, porque trabalha com produto controlado. Legal. Ó, o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é o seguinte: se você, revendedor de qualquer lugar do Brasil, tiver um blindado no seu estoque, essa informação é para você. Isso quer dizer também, André, que caso exista uma fiscalização do órgão regulador, no caso do Sim. Exército, nessa revenda, se ela tiver com um blindado ali, fazendo parte do estoque, como um produto para venda, Sim. e a empresa não tiver esse CR, esse certificado de registro, né, essa autorização formal do Exército para poder comercializar esses produtos, essa empresa poderia acabar ficando suscetível aí a algum tipo de sanção Sim. do órgão fiscalizador. Seria isso? Exatamente, uma autuação, apreensão do carro, até legalização. Então, é um risco que hoje, desnecessário, as empresas estão correndo, justamente por desconhecerem da legislação, né? E eu faço esse trabalho, que é de informá-los a dizer, bom, se você trabalha com comércio de veículos blindados, você precisa ter o certificado de registro. Legal. Ó, tenho certeza que essa você desconhecia. E não é você que está me assistindo de São Paulo, não é você do Rio, é você do Brasil todo. Eu tenho certeza que essa já valeu o podcast. Mas calma, calma. Tô sentindo que você está rindo, tá fácil demais. Agora, para matar a terceira e matadora, vamos pensar o seguinte. Eu moro, poxa, no Pará. Estou comprando um carro aí com 5 anos de uso. Esse carro já teve 2, 3, 4, 5 proprietários. E eu cheguei ali numa pessoa física, num anúncio da internet, no meu estado, achei um carro blindado. Eu preciso perguntar sobre alguma outra coisa, né, para a pessoa que eu estou comprando, seja aí um consumidor final ou alguma empresa de revenda, sobre documentação. Preciso, não preciso? Dá uma clareada nisso aí, porque, pessoal, se não bateu ainda na sua porta aí um blindado, é questão de tempo, vai bater. A gente sabe que esse é um mercado que está crescendo muito, e eu acho difícil que não tenha passado aí por você ainda, mas se passar, é bom que você entenda isso. Me conta, e aí, o que a gente faz num caso desse? É importante a gente falar disso, porque o pessoal, quando vai fazer a aquisição de um blindado, ele só se preocupa simplesmente se o carro está com condições, qual é a marca, qual é o fornecedor, né, de vidro, onde foi blindado, e não se atenta à legalização daquele veículo, né? Do que adianta a gente ter todas essas informações e o carro sequer, no processo de blindagem, ele tem o seu registro. Então, você vai criar um problema. Então, é importantíssimo a gente falar que você tem que saber não só a procedência, por uma questão, né, do interesse da compra, mas também
pedir a declaração do Exército, né? Falou assim, olha, eu quero entender, seu carro foi blindado? Ótimo. Queria uma cópia da declaração de blindagem, gostaria de ver o CRLV constando modificado blindado, para garantir que aquele veículo esteja devidamente registrado. Maravilha. Tá. Tô assistindo esse podcast, tô cheio de dúvida. Andréia, como é que a gente te encontra? Como é que a gente entende um pouquinho mais? Como é que a gente faz para tirar essas dúvidas? Como é que a gente faz para contratar a sua empresa? Diz pra gente qual que é o Instagram, qual que é o e-mail, qual é o telefone. Bota na mesa, bota na mesa. É isso aí. Pode me buscar através da Proacta Assessoria. A gente está nas redes sociais, no Instagram. Também lá tem todos os meus contatos, toda a minha equipe fica à disposição. E no que precisar, sanar dúvidas referente a blindado, pode buscar a empresa especializada no assunto, que é a Proacta. Maravilha. Ó, pessoal, então tá aí, estamos terminando essa gravação sensacional. Andréia, considerações finais? Eu quero muito agradecer o evento de hoje, é um marco mesmo na história, né? Como é importante a gente estar aqui, né, fazendo um trabalho em conjunto, né, todo um ecossistema de processo de blindagem, e é importante e interessante para as partes, né? Então a gente tem que fazer. Me sinto orgulhosa hoje de pertencer eu tenho uma paixão tamanha aí pelo processo de blindagem, são anos e anos, né? São mais de 18 anos trabalhando com processo de blindagem, em blindadores, em fornecedor, atendendo esse mercado. Então, hoje só tenho a agradecer assim, por ter a oportunidade de trabalhar com blindado, que é uma paixão, e estar no primeiro evento da Expo Blindagem. É isso, eu também estou muito orgulhoso de estar participando do primeiro Expo Blindagem, esse congresso que já nasceu gigante, já nasceu como o maior evento do segmento da América Latina. E tá aí, esse foi a gravação sobre dúvidas documentais, e para quem tiver mais dúvidas, não hesite em contatar direto a Proacta e a Andréia. Tá aí, pessoal, um grande abraço, valeu!